Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História. Uma aula que a gente vai dar continuidade a esse tema tão importante que é a Primeira Guerra Mundial. Certo? Qual é o objetivo da nossa aula no dia de hoje? Agora, é compreender as fases da guerra e as suas principais características. Essa guerra, que foi uma guerra de longa duração, durou desde 1914 até 1918, ela vai ter períodos diferentes de conflitos. Identificar o impacto social e o impacto econômico da Primeira Guerra para a história mundial. Qual foi o custo que teve essa guerra? Tanto o custo material, o custo econômico, quanto o custo humano. Quantas pessoas se perderam nessa guerra? Essa guerra foi extremamente cruel e que acabou com a vida de muita gente, interrompeu a vida de muita gente. Quantos engenheiros, poetas, pessoas que poderiam vir a se tornar prêmios Nobéis, pessoas que se tornariam cientistas, não tiveram sua vida encerrada antes de que pudesse fazer algo bom por causa dessa guerra. Então, vamos lembrar aqui, gente, quais eram os grandes movimentos nacionalistas na Primeira Guerra Mundial? E a outra, você lembra qual a relação entre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial? Então, vamos responder aqui para vocês, tá? Quais eram os grandes movimentos nacionalistas? Era o movimento que envolveu o pangermanismo alemão, a ideia de que o Império Alemão deveria governar todos os povos que falam alemão, e o pan-eslavismo russo, a ideia de que a Rússia deveria governar todos os povos que fossem de origem eslava. Você lembra qual a relação entre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial? Bom, as disputas imperialistas que aconteciam lá na África, na Ásia, levaram à criação de uma política de alianças na Europa e acabou dividindo o continente em dois grandes blocos. Uma aliança liderada pela Alemanha, Áustria e Itália e uma outra aliança que envolvia a Inglaterra, a França e a Rússia. Essas duas grandes alianças vão ser assim, os principais protagonistas, os principais atores dessa grande guerra. Certo? Vamos para a nossa problemática. A necessidade é a mãe de todas as invenções. Essa é uma frase muito famosa. Afinal de contas, você não inventa algo novo, a não ser que você precise disso. Então, se você não tiver a necessidade, para que inventar? Bom, e na sua opinião, como resolver a necessidade em uma situação de conflito, em uma situação de guerra? Qual que é o objetivo da guerra? Como que a gente pode resolver para chegar melhor a esse objetivo? Então, uma das grandes características que nós vamos falar na aula de hoje sobre a Primeira Guerra Mundial vai ser justamente a invenção de novas tecnologias na arte militar, como a granada, que você tem no formato de uma bola de tênis pelos ingleses e no formato de um martelo pelos alemães, o lança-chamas, a metralhadora, o tanque de guerra. Todos esses aqui tinham uma função a cumprir na guerra. Eles tinham que suprir uma necessidade. Qual que era a necessidade? Nós já vamos responder isso para vocês. Então, a Primeira Guerra Mundial foi um grande conflito que se estendeu de 1914 até 1918. Estudar esse conflito de grandes proporções possibilita compreender que foi também um grande laboratório no desenvolvimento de novas tecnologias no campo militar, novas tecnologias no campo médico também, para tratar os soldados feridos, e no campo logístico, que fazem diferença até para hoje. Grandes descobertas foram feitas nessa época, tanto em equipamentos para matar, quanto também em equipamentos para salvar vidas. Grupos médicos, enfermaria, vacinas, aí por diante. A Primeira Guerra Mundial, a gente divide ela em três fases principais. Tá? A primeira fase dela a gente chama de Guerra de Movimento, em 1914. É logo quando ela começa essa guerra. A segunda fase, a mais comprida delas e a mais problemática delas, a gente chama Guerra de Trincheiras. Ela dura aí de 1915 até 1917. É o período mais longo e o período que mais vai morrer gente durante a guerra. E a terceira fase é a Segunda Guerra de Movimento, ou o que alguns chamam também de fase final, que acontece em 1918, que é a última movimentação até o encerramento da guerra. Vamos estudar, então, as principais características de cada uma dessas fases da guerra? A primeira delas, a gente chama de Primeira Guerra de Movimento. Acontece logo em 1914. Eles ainda estavam vivendo a ideia de que iam lutar uma guerra honrosa,
uma guerra rápida. Vamos lembrar que as guerras que vieram antes da Primeira Guerra Mundial foram tudo guerras que não passavam de 2 meses. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em novembro, as cartas dos reis, dos líderes, para seus parentes, eles diziam, não, a gente vai lá, vamos lutar uma guerra rápida, uma guerra honrosa e no Natal a gente está em casa, tá? Eles acreditavam que de novembro até dezembro a guerra já seria resolvida. E por causa disso vão fazer uma grande movimentação de tropas de maneira muito rápida para que isso pudesse ser feito. Então você vai ter uma rápida movimentação de tropas no fronte. E essa movimentação vai ser muito auxiliada pelo transporte ferroviário. Nunca tinham sido transportado de maneira tão rápida, distâncias tão longas, soldados na Europa. E isso se deveu às ferrovias. Tá? Eles esperavam que teriam rápidas batalhas e que logo tudo estaria resolvido. Então vamos para a primeira atividade da nossa aula de hoje. Quais são as principais características do primeiro período da Primeira Guerra Mundial? O período que nós chamamos de Guerra de Movimento. Vocês têm um tempinho aí para pensar e escrever e eu já retorno. Então, pessoal, responderam, escreveram. Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, ou seja, você tem a liberdade de escrever um texto. O seu texto não tem que estar igual ao meu. Mas algumas características nós precisamos que você tenha escrito no seu texto para que a gente considere correto. Aqui está a minha sugestão de resposta para vocês. Então, quais são as principais características do primeiro período da Primeira Guerra Mundial, chamado de Guerra de Movimento? Então, nesse período houve uma grande movimentação de soldados e uma grande quantidade de combates. Acreditava-se em uma guerra rápida e que o conflito duraria pouco tempo, sendo resolvido em uma questão de meses. Também vai ser um período de muito nacionalismo, esse início da guerra, em que as pessoas vão nos postos militares se voluntariar para serem soldados, se candidatar para os cargos e participar dessa guerra que seria rápida e que logo ele voltaria para casa e poderia contar histórias de heroísmo, feitos fantásticos e de como a guerra foi bom para criar esse soldado. Daí a gente vai para o segundo momento da guerra, a Guerra de Trincheiras. E aqui tudo muda. Esse período vai durar de 1915 a 1917. Então é o período mais extenso da guerra. E vai ser, para garantir a defesa, os exércitos eles cavam trincheiras para se proteger. Grandes corredores assim na terra, onde ficavam os soldados. As ações militares passaram a ter um custo humano muito grande, porque as pessoas ficavam daí nessas trincheiras, armados. Você, para invadir a trincheira do inimigo, você tinha que passar pela terra de ninguém. Essa terra de ninguém era a linha entre as duas trincheiras, que eles ficavam constantemente atirando balas de canhões. Tá? Obuses eram disparados ali. Então ficava o tempo todo aquilo ali. Para você sair da trincheira, você já estava vítima.
do armamento inimigo e ainda dos tiros de canhão, que não paravam de cair no meio. E ali era tudo muito removido por causa das balas e tinha arame farpado, muitas dificuldades, tá? Então, era muito toda a conquista militar, toda a batalha tinha um custo humano muito alto, um custo humano elevado, e você acabava conquistando assim poucos metros de terra. Foi um período bastante difícil. Nesse período, então, eles cavaram essas trincheiras, se estabeleceram e passou-se a investir massivamente no desenvolvimento de novas armas e tecnologias que pudessem garantir alguma vantagem militar. Vamos lembrar que eles vieram já de um período em que eles acreditavam muito no progresso da tecnologia. Aquele período antes da Primeira Guerra Mundial, o período chamado da Belle Époque, esse período aí foi o período que desenvolveram muitas novas invenções, máquinas e tecnologias. Então eles pensaram, vamos fazer o mesmo na guerra, vamos dar um tempo, vamos colocar os cientistas para trabalhar, para desenvolver novas armas de guerra que nos deem a vantagem. Gente, a trincheira vai acabar com todo o romantismo e heroísmo da guerra. Aqui vocês têm uma trincheira russa, tá? Olha como que eles ficavam ali com as armas. Essa vai ser a parte mais cruel da guerra. Os soldados ficavam nessas trincheiras sujas, frias, úmidas, conviviam com doenças, ratos eles conviviam, eles tinham que guardar os cadáveres dos soldados ali no seu lado. Então você ficava num lugar sujo, com frio, com fome, convivendo com o cadáver do colega seu, que morreu na guerra, que você conseguiu resgatar, pedaços de membros humanos. Isso aqui vai desenvolver muitas doenças, vão se alastrar nesse período. Vai ser um período completamente muito complicado. E sem contar que você passava dia e noite ouvindo constantemente os tiros de canhão que caíam na terra de ninguém, que caíam no meio. Então, isso aqui vai acabar com o romantismo da guerra, aquela ideia de uma guerra honrosa, uma guerra rápida. Não, agora a guerra é cruel. Tá? Nessa esperança, vão se desenvolver novas tecnologias que tinham como principal objetivo conseguir passar pela trincheira inimiga, conseguir passar por cima dela. A granada de mão. A grande função da granada de mão é justamente você joga na trincheira inimiga e ele vai ter que sair correndo, porque senão ele vai explodir. E daí quando ele sai correndo, você pode disparar ele, você expõe ele. A metralhadora, para defender a sua trincheira. Quando vem vários inimigos, soldados inimigos, a metralhadora você consegue metralhar vários deles, assim deixando bem caro. O lança-chamas também servia para tirar pessoas das trincheiras, elas tinham que sair correndo. Tá? A aviação, você soltar bombas por cima, de uma maneira que você não possa ser atingido, mas você consiga atingir os seus adversários. Os tanques de guerra vão ser desenvolvidos aqui nesse período, tá? Muito importantes para o fim da guerra. Os submarinos vão ser usados bastante nesse período. E um detalhe é que esses armamentos novos, eles ainda eram bastante rústicos. Sim, eles tinham acabado de ser desenvolvidos, então ainda não estava aquela coisa muito pronta. Só se ter ideia, os submarinos alemães, quando eles estavam embaixo da água, eles conseguiam navegar a impressionante velocidade de 3 km por hora. Ou seja, nada rápido. E vai ser a primeira vez que nós vamos usar armas químicas na história. Principalmente aí o gás laranja vai ser desenvolvido pelas indústrias Bayer alemã e vão ser usados na fronteira contra a França. Tá? Nesse período, nada romântico e muito cruel da guerra, um soldado anônimo em uma carta, ele escreveu isso: essa guerra é eterna, ela foi feita para nunca acabar. Ou seja, aquela ideia da guerra rápida acabou. Tá? Ele já estava o quê? Há uns 3 anos numa dessas, lutando a guerra, e não parava, e não parava, e não parava. Então, ele vai começar a se desenvolver uma crença, uma desesperança de que a guerra ela foi feita para ser eterna. A humanidade viveria em guerra para o resto da sua história. Então, veja como já muda o ânimo, já muda a moral com essa guerra. Mas vamos para a nossa atividade. Como podemos descrever o período de guerra chamado de Guerra de Trincheiras? Vocês têm um tempinho aí para responder e a gente já volta.
Então, alunos, respondido? Como podemos descrever o período da guerra chamado de Guerra de Trincheiras? A Guerra de Trincheiras foi um período de empate de forças. Ninguém conseguia grandes vitórias, ninguém conseguia um grande avanço sobre o inimigo. Com poucas conquistas territoriais e um alto custo humano. Procurou-se assegurar os territórios enquanto investia-se novas tecnologias para resolver o conflito. Então, assim a gente pode descrever esse período da Guerra de Trincheiras. Quando que isso muda? No ano de 1918, quando nós caracterizamos aí a partir a Segunda Guerra de Movimento, em que você vai ter já o aprimoramento de tecnologias, como o tanque, a aviação e outros armamentos, tá? Mas você também vai ter uma mudança no jogo de alianças. A Itália, a partir de 1915, entra na guerra. Ela não tinha entrado na guerra, apesar de fazer parte da aliança com a Alemanha e com a Áustria, ela entra, mas ela vira casaca. Ela entra no lado da Inglaterra, no lado da França e no lado da Rússia. Essa entrada dela força a Alemanha a mover tropas para outros frontes. A Rússia, que era um país extremamente atrasado, está esgotada em 1917 com a guerra e passa por uma revolução e acaba assinando um acordo inseparado do fim da guerra, o que permite à Alemanha tirar as suas tropas que estavam posicionadas na Rússia e mover todo mundo só contra a França. Isso colocou a França numa situação de risco. Vai que a Alemanha conseguisse. Só que a França e a Inglaterra, elas receberam muito investimento e pegaram muito empréstimo com os Estados Unidos. E os Estados Unidos ficou com medo. Se a Alemanha ganhar, quem que vai pagar? Vai ser prejuízo. Então o que os Estados Unidos faz? Em 1917, entra na guerra no lado da França e da Inglaterra para proteger seus investimentos. Ele alega que foi por causa do ataque de submarinos à sua marinha mercante, mas, gente, eles queriam era garantir o investimento, eles tinham medo da vitória alemã, já que eles tinham investido muito na França, vendendo equipamentos militares a prazo, parcelados, e na Inglaterra. Então aí você tem essa nova movimentação. Quando que acontece o fim da guerra? Com o desenrolar da guerra, a Alemanha vai cada vez mais ficando isolada, sem contatos comerciais com outros países e com as suas colônias. E isso vai gerando uma grande crise econômica na Alemanha. Tá? E essa crise acaba gerando revoltas. No dia 10 de novembro de 1918, o Kaiser, que era o monarca da Alemanha, ele abdica do trono. Ele abdica e é criada uma república alemã. Com a república alemã, a república pede um armistício e começa a negociação de paz. Então, o Império Alemão desaba também. Já vimos que o Império Russo, e vamos nos aprofundar, desaba. O alemão também, o austríaco também. Então, quais fatores permitiram o fim da Guerra de Trincheiras e uma nova movimentação depois de 1916? Vocês têm aí um tempinho para pensar e a gente já retorna.
Então, pessoal, respondido? Quais fatores permitiram o fim da Guerra de Trincheiras e uma nova movimentação depois de 1916? Entre os fatores podemos citar o desenvolvimento de novas tecnologias, como o tanque de guerra, a aeronáutica de guerra, a saída da Rússia na guerra, que permitiu os alemães se concentrarem no fronte francês, e a entrada dos Estados Unidos e da Itália na Tríplice Entente. Então, todos esses fatores aí possibilitaram uma nova movimentação de soldados, mas a economia alemã não aguentou isso. Acabou a Primeira Guerra Mundial, a guerra em números. O que esse conflito deixou para a humanidade aqui? 70 milhões de soldados foram movimentados ao longo de tudo isso aí, foram mobilizados. 10 milhões de soldados foram mortos. 20 milhões de soldados foram feridos. 6 milhões de soldados foram mutilados pela guerra. 6 milhões de soldados foram feitos prisioneiros ao longo do período da guerra. 10 milhões de pessoas perderam a sua residência, tiveram que se refugiar em outros países. 3 milhões de mulheres perderam seus maridos. 6 milhões de crianças perderam seus pais. 1,3 bilhões de obuses foram disparados. Obuses é aquela bala do canhão. Foram usados apenas 1,3 bilhões de obuses. 10 bilhões de cartas foram trocadas no fronte de guerra entre soldados e suas famílias. 4 impérios desmoronaram ao longo dessa guerra. 10 novos países surgiram na Europa e foi o fim de várias outras monarquias, famílias que perderam seu trono. A guerra custou simplesmente 180 bilhões de dólares. Tá? E um detalhe importante para vocês, a Primeira Guerra Mundial foi a última guerra da história da humanidade em que morreu mais militares do que civis. Todas as outras guerras que vieram depois morreram mais civis do que militares. Essa guerra aqui foi a última que isso aconteceu. A partir de então era mais fácil você morrer sendo civil do que sendo militar. Então, vamos para a nossa retomada aqui. A Primeira Guerra Mundial tem sua cronologia dividida em 3 períodos diferentes, de acordo com a característica de cada um. A Primeira Guerra Mundial levou a grandes avanços tecnológicos em diversos aspectos. E a Primeira Guerra Mundial causou grandes mudanças no mapa geopolítico europeu. Então, terminamos assim essa aula. Até a próxima, pessoal.